Olá, boa tarde, tudo bem? Estamos aqui iniciando a nossa live. Hoje o assunto escolhido foi corda seca, é uma técnica que a gente recebe muita dúvida, tem muita gente que pergunta como é que faz, que esmalte usa, e a nossa ideia foi então trazer uma pessoa especialista aqui no assunto para poder compartilhar com vocês. A gente vai só esperar um pouquinho para entrar aí o pessoal que está já entrando, e aí a gente já vai começar a se apresentar. Obrigada para quem já entrou, quem está nos assistindo. É sempre muito legal poder compartilhar alguma técnica nova, ter algumas pessoas que têm bastante dúvida, então é interessante para a gente começar a fazer esse tipo de trabalho e apresentar para todo mundo. Então, a ideia aqui hoje é que a gente mostre, né? A Renata que está aqui comigo, eu já vou apresentar ela. Ela conhece bastante de corda seca, já fez muito desse trabalho e a gente vai aqui hoje. A ideia é mostrar algumas formas de como trabalhar a corda seca. Eu acho que vai ser bem interessante, né? Então, para começar, então, bom, eu sou a Marcela, né, da Zeramix, e como a gente falou, a ideia, o dia de hoje a gente vai falar sobre a técnica de corda seca, e para isso a gente convidou a Renata Pancici. O nome não é tão fácil de falar, mas Ateliê da Renata, Ateliê da né, Renata, que é o Instagram da Renata, e ela vai se apresentar um pouco e aí a gente começa a falar da técnica. Renata, fala aí um pouco de você, se apresente. Então, eu sou a Renata, eu tenho um ateliê de cerâmica já faz uns 8 anos mais ou menos, e dei aula, pelo menos uns 5 desses 8 anos, e nesse período de aula, realmente, além de ser uma técnica que eu gosto muito, eu ensinei muito a corda seca, né? Porque as pessoas sempre associam, assim, a primeira coisa de pintar cerâmica é uma técnica simples, é uma técnica super antiga e que, na verdade, assim, ela é fácil de fazer, né? Então, eu ensinava muito para as minhas alunas e, assim, fui aprendendo os macetes, né, ao longo desse tempo, principalmente desse tempo que eu dei aula, né? Uhum. Hoje eu faço menos, mas mesmo assim eu acho que continua sendo uma técnica muito bacana, porque ela é versátil, você pode aplicar ela para vários tipos de desenho, vários tipos de cerâmica que você quer usar, desde as mais modernas até as mais tradicionais, né? E então é isso, eu estou muito feliz, né? Obrigada pelo convite. Imagina. Estou super honrada, assim, de vir mostrar um pouquinho do meu trabalho, né? Muito legal. E assim, eu acho que quando a gente fala de corda seca, né, a gente tem a ideia de um trabalho um pouco mais, uma mandala, alguma coisa Aham. mais assim, né? Mas assim, eu Sim, acho que o que você falou é bem legal, né? Que a gente consegue evoluir para uma coisa mais moderna, para um justamente. traçado, né, um pouco mais solto Isso e mesmo. conseguir e ter um trabalho E ter muito, um trabalho bonito, muito né, bonito. também. Aham. A gente vai fazer, o que a Renata vai fazer aqui hoje, ela vai fazer uma técnica em baixa temperatura, porém, nada impede que a gente utilize, né, essa mesma Justamente. técnica, A essas mesma mesmas técnica em coisas alta. fazendo em alta temperatura, né? Os Sim. produtos acho que dão Sim, a essa gente só vai flexibilidade, né? mudar, até os produtos que a gente vai usar hoje, pode ser queimado tanto em alta quanto em baixa. Na verdade, esse modelo, esse exemplo que eu trouxe, eu queimei 1180, então já é Já é uma queima, uma média uma temperatura. média. Mas assim, ele pode ser queimado em baixa, pode ser feito sobre vários tipos de argila, isso também é interessante falar, né? Que desde a argila branca, argila tabaco, a terracota, né? Que eu acho que até o mais É o tradicional é mais usar na tradicional, né? terracota. E, na verdade, assim, a proposta hoje também, que sempre me perguntavam muito nas aulas, e eu acho que também foi uma coisa que motivou essa minha vinda aqui, é
como usar os contorninhos, Uhum. né? O filete preto, assim, né? Porque a gente tem aquela coisa assim, da corda seca, a gente usa o grafite e aí ele some. E aí a gente sempre fica naquela meio frustração, assim, né? Não, mas eu queria ter um contorninho preto, né? Uhum. E aí, partindo disso, né, que hoje a gente vai trabalhar isso, então, né? Como é a receitinha do contorno preto, também é uma técnica que eu já não faço há muito tempo, então, assim, eu já não estou mais tão expert, principalmente na questão de traçados, assim, porque eu fui para uma outra linha, justamente mais moderna e mais solta, né? Sair um pouco dessas técnicas tradicionais e da pintura tradicional, né? Dos Uhum. estilos Uhum. tradicionais, né? Uhum. Que era a pintura italiana, a pintura marroquina, enfim, né? E aí eu migrei para uma coisa que hoje em dia é meio que uma linguagem minha, né? Mas dá para a gente trazer as técnicas de pintura, todas elas, e também mostrar um trabalho que pode ser feito por qualquer pessoa e para qualquer estilo também. Então Eu tá bom. acho que esse que é o mais Então vamos legal. começar? Vamos, Então tá bom. Vou vamos deixar aqui começar. então a Renata começar. E aí, à medida que for surgindo dúvidas, a gente Tá, vai legal. respondendo, tá bom? Tá bom. Então, Obrigada, Marcela. imagina. Bom, então, vamos começar. Eu vou mostrar para vocês o resultado, que seria um resultado final, né? De não exatamente do que a gente vai fazer hoje, né? A gente vai fazer um desenho diferente, mas eu trouxe vários desenhos para até mostrar assim como a gente pode usar a corda seca aplicando ela do jeito que a gente quiser, né? Então, eu tenho feito no meu trabalho hoje em dia esse desenho de caju, né? Que acaba sendo até as pessoas ligam, né? O meu trabalho é o desenho de caju. E aí eu também usei essa técnica hoje, que é diferente da técnica que eu uso normalmente, mas para mostrar que ela pode ser feita também quando a gente traz para o estilo da gente, né? Eu, eu vou mostrar para vocês também, desculpa, essa mandala, né, que eu desenhei e também já comecei a riscar ela e já fui aplicando um pouquinho. Isso também era um trabalho meu lá de resgatar 3, 4 anos atrás, que hoje em dia é difícil de eu fazer uma mandala, até eu senti bastante dificuldade de fazer ela hoje, mas que a gente pode também trazer para um trabalho mais tradicional, né? A gente vai trabalhar hoje a corda seca, a gente usa esmaltes, né? A gente não usa corantes. Como a Marcela falou, eu posso usar esmalte tanto de alta quanto de baixa temperatura, em cima de vários tipos de argila. E o que a gente vai trabalhar hoje, só para vocês irem se situando, eu vou usar esses esmaltes da linha SC da Meiko, né? E a gente está usando aqui esses aplicadores que são também da Meiko, né, Marcela? Os biquinhos aplicadores. E ainda, para facilitar, eu ainda acoplei nesses esses bicos aplicadores, esses biquinhos de metal, né? Que também tem aqui na Ceramix. E, na verdade, são os mesmos bicos que a gente vai usar também, o material é que o Design Line, né? Que é basicamente esse material que que eu vou mostrar para vocês hoje, como é essa receitinha, né, do contorno preto, tá bom? Então vamos começar. Eu vou começar, eu acho que fazendo um desenho, né? Um desenho aleatório aqui. Eu pensei em corações, assim, já que a gente está motivado pelo Dia das Mães, né? E fazer uma montagem com corações. Não sei se você vai conseguir, se vocês vão conseguir enxergar, tá bom? Eu vou fazer aqui pequenos, grandes, sobrepostos alguns, né, para a gente depois ir trabalhando aqui a corda seca. Por que corda seca, né? O nome corda seca. Antigamente se usava uma corda mesmo, porque o que essa pintura é basicamente? A gente
trabalha com esmaltes em alto relevo, mas a gente quer separar esses esmaltes para eles não se juntarem e se fundirem na hora da queima. Então, a gente usa um material gorduroso para separar esses esmaltes, tanto na hora de aplicar e depois na hora da queima. Né? Então, aqui, eu poderia usar só o grafite. O grafite também é um material oleoso, mas nesse caso a gente quer fazer e ainda fazer com o uso do pretinho, né? Que é esse risco preto aqui que vocês estão vendo, né? E muita gente tem a curiosidade de saber o que se usa para fazer esse risco preto. E, e esse risco, esse filete, ele é engraçado, porque há alguns anos eu também tinha essa curiosidade, e aí eu comecei a pesquisar e misturar materiais, assim, né? O que eu poderia misturar, o que com o que, para tentar fazer com que esse risco ficasse permanente, de uma forma estável, que ele não se misturasse com os esmaltes também, e que ficasse um resultado bonito também. E aí eu cheguei, depois de muito testar, eu cheguei numa combinação que é o que a gente vai usar hoje, que são essas ceras, né, que pode ser essa da Crisanthus e pode ser essa da Meiko também. São duas ceras, né, elas são à base de água, né, e elas servem para várias coisas dentro da pintura de cerâmica, né, para fazer máscaras, enfim. Mas para a gente aqui, ela está servindo como esse elemento oleoso, né? Então eu vou fazer. E o design liner, que assim, isso foi pura experiência mesmo, né? De tentativa e erro. Eu comecei usando esmalte, não deu certo. Eu usei corantes, também não deu certo. E aí eu acabei usando o design liner por imaginar assim que ele tem uma textura já que ele dá um certo relevinho, né? Mas usando ele sozinho, a gente não consegue fazer essa barreira que separa os esmaltes, que vai fazer com que eles não se misturem mesmo. Então, para criar essa barreira, eu misturei com as ceras, é, que pode ser aqui, ou essa da Crisanthus ou a da Meiko. Então, há um tempo atrás, eu fazia direto fazia num potinho. Esse aqui tá entupidinho. A minha receita é meio receita assim, mais ou menos, né? São 3 partes, aqui eu vou colocar, 3 partes do design liner para uma parte de cera. Né? Eu vou usar essa cera aqui. Eu fiz um teste hoje, eu achei ela muito boa também. Então, uma parte de cera para essas 3 partes do design liner. Nesse caso aqui, por que eu estou fazendo no potinho? Porque eu vou trabalhar com pincel, né, que é uma das formas da gente aplicar esse filete preto. Mas sabe, você tem um pincel mais grossinho só para eu misturar aqui? Ó. E aí eu vou misturar bem. Como a cera também é solúvel em água, então não tem problema de ela não se misturar, ela vai misturar direitinho. Ela fica um creminho. Na verdade, vocês vão ver que é interessante dar uma diluída. E como ela é solúvel em água, vou pegar aqui esse copinho de água. Eu vou dar uma diluída que ela vai ficar mais fácil de aplicar. Porque como a cera e o liner eles são um pouco mais viscosos, às vezes ele fica um pouco mais difícil de fazer essa aplicação. E aí eu vou sentindo, né? Eu vou sentindo se ele está muito duro, enfim. Acho que até mais um pouquinho.
Ele vai ficar numa consistência de um iogurte grossinho, assim, né? Um iogurte grego, assim, mais ou menos. É importante que ela fique bem misturadinha. Ó, ela não chega a pingar, tá? É importante que ela tenha uma certa viscosidade. Então, eu vou iniciar mostrando como eu faço com pincel. Vou pegar esse pincel. Vamos lá. Ó, eu vou molhar bem o meu pincel, tá? Não é pouquinho assim, a gente afunda mesmo aqui e traz uma boa carga, né, no pincel. E aí, eu não sei, para trabalhar o filete, eu acho que é importante, assim, isso até para além da corda seca, a gente trabalhar com o pincel sempre bem em pé, né? Aí eu vou ter um controle bom do meu traçado, né? Eu vou evitar que eu tenha um traço que comece fino e fique mais grossinho se eu trabalhar com o meu pincel em pé. Então, vou fazer alguns dos corações aqui. A gente pode trabalhar depois até o fundo disso. A gente vai trabalhar o fundo e as formas de coração. Vocês têm alguma dúvida até agora também? Se vocês quiserem mandar alguma pergunta. A forma ela tem que ficar bem fechada, porque eu estou criando uma barreira. Literalmente, eu estou criando uma barreirinha para depois a gente usar o nosso esmalte. Então, ó, aqui a gente está fazendo todo ele com o pincel, né? Mas a gente pode usar aquilo que tem disponível, né? E que vai facilitando a vida também. Renata, repete Oi. o que você pôs na mistura, que tem gente perguntando o que Ah, tem tá. na mistura. Então vamos repetir o que tem aqui na mistura. Nessa mistura eu tenho o Design Liner, né, que ele serve para fazer contornos, e ele tem esse aplicador, né? O produto já vem com esse aplicador, vem com esse biquinho também, né? O bico aplicador aqui e com esse alfinetinho, porque ele é um bico super fino. Então ele normalmente a gente usa para assinar, para fazer contornos, né? Para fazer detalhes. Assim, eu gosto muito de fazer textura em cima do meu desenho, né? Só que nesse caso a gente vai usar ele, então, misturado com a cera, né? A gente vai usar essa cera, que no caso eu estou usando essa da Crisantos, né? Mas também tem a cera da Meiko, que é maravilhosa, essa aqui. As duas são muito boas, né? Então, qualquer uma das duas, ela tem essa textura líquida também, e a gente vai misturar 3 partes do design liner para uma parte da cera. E se ficar um pouco durinho, né, porque às vezes ela fica muito consistente, a gente vai acrescentar um pouquinho de água, tá? Então é isso, essa é a mistura que eu fiz aqui, tá bom? Essa mesma mistura que eu fiz aqui, eu vou usar ela aqui dentro, né? Então eu peguei um tubinho do design liner que eu já tinha, né? E vou colocar aqui dentro essa mistura. Vamos ver se vai dar certo. Quem sabe faz ao vivo, né? Vamos lá. Já tinha um pouco aqui dentro, na verdade. E aí, a gente vai usar o biquinho, esse biquinho aplicador, que na verdade ele é um bico 0,5, né? É como se fosse uma lapiseira.
e aí a gente vai usar ele para fazer esses desenhos aqui também, né? Então, nesse caso, eu vou ter um traçado do pincel, que às vezes, né, um pincel depende também muito, claro, do tamanho do pincel, né? Esse aqui é um pincel liner, então ele é super fino, mas mesmo com um pincel liner, às vezes a gente não consegue ter um traçado tão uniforme, né? É uma questão muito de prática, né? Essa coisa do pincel para fazer o liner. Tem gente que detesta fazer liner, né? Porque a mão treme e tal. A possibilidade de fazer com esse biquinho como se ele fosse uma lapiseira pode ser uma boa solução também. Né? Então, eu vou fazer aqui, claro que depois um vai ficar diferente do outro, né? Mas a gente vai para poder mostrar para vocês. Ó. E ele tem que estar bem diluidinho aqui, porque senão ele vai dificultar bastante na hora de sair. Mas vocês veem que aqui ele fica até uma barreira maior do que aquela ali, né? Porque é mais difícil de fazer ele tão fino como a espessura tão fina como o pincel. Então também tem que ter um controle de tanto quanto a gente aperta. Tudo isso é questão de bastante treino, né? Como eu disse, faz tempo que eu não faço isso também. E então, eu estou apanhando um pouco também hoje. Vou virar aqui um pouquinho atrás, tá? Tá. Qual é a diferença de eu fazer com o pretinho, esse, e fazer com o lápis? O lápis, o lápis, ele sozinho seria maravilhoso. E assim, é o mais próximo da técnica mesmo lá do início da corda seca. Eles usavam uma corda embebida em um óleo e faziam esses contornos, né, uma corda, não, um barbantinho, né, vamos dizer assim, uma corda. E aí, depois que ia para o forno, queimava aquela corda, queimava o barbante, queimava o óleo também, né, porque nada disso suporta uma temperatura alta, e aí ficava um espaço vazado entre um esmalte e outro, entre uma cor e outra, né? Isso também acontece quando a gente usa só o grafite. O grafite, ele não aguenta a alta temperatura, ele também volatiza, então ele some. E o que, que vai sobrar? Vai sobrar um espaço em branco, né? Entre aqui, ó, aqui, entre um e outro, eu tenho preto, porque eu usei isso aqui. Se eu tivesse usado grafite, esse traço preto seria o fundo do prato branco. Né? Então, só apareceria o fundo do prato branco. Então, claro que também é muito bonito. Eu acho bem lindo assim usar só o grafite também. Mas muita gente tem essa curiosidade e fala, não, mas eu acho que o contorno também fica legal, né? Então, também eu já vi assim, vamos fazer uma terceira queima, e aí sim aplicar o contorno com uma tinta de porcelana, enfim. E aí eu vou ter esse contorno, sombreados, enfim. Mas se a gente quer fazer a técnica mesmo da corda seca, e que na verdade a corda seca também tem um pouco, ela é um pouco mais rústica, vamos dizer assim, né? Então, para usar para ter esse contorno preto, a gente usa essa misturinha que eu estou sugerindo hoje, tá bom? Então, deixa eu fazer mais uns aqui para a gente acabar esses corações usando aqui a bisnaga. É bom que vocês testem assim num papel ou numa outra peça, enfim, né? O traçado mesmo, né? Para você saber assim, quanto que eu tenho que apertar aqui e quanto vai sair, né? É interessante isso também, porque aí a gente tem um controle melhor do desenho que a gente está fazendo, né? Vamos lá. Vou acabar aqui. Como eu
falei, né? Aqui o traçado ele é um pouco mais solto, eu não tô assim, não é perfeito, perfeito. Desliza bem, ele desliza bem. Uma sugestão também, assim, é que vocês, antes de fazer, deem uma boa lixada no prato, porque às vezes a cerâmica, ela tá assim, né, com uma texturinha, não tá muito lisinha e depois que queima. Então é interessante, eu fiz isso aqui, dar uma boa lixada, que quanto mais lisinha a gente tiver a cerâmica, mais fácil vai ser fazer tanto com esse biquinho de metal, quanto com o pincel também vai facilitar a vida, tá bom? Sim, sim. Isso tudo vai depender, claro, dos outros fatores. Que argila você está usando, que esmalte você está usando, né? Então, o liner e a cera, ele vai se prestar tanto para fazer queima em alto quanto para fazer queima em baixo, né? Mas no caso, por exemplo, hoje que a gente está usando esse prato de barbotina, esse prato vai ser queimado como esse aqui, a 1180 graus. Né? Então, mas poderia ser 980, poderia ser 1000 graus e poderia ser num outro tipo de argila a 1240 até, né? E também usar outros esmaltes, né? Eu já fiz bastante assim, usando os PCs da Amaco, usando o, os esmaltes reativos da Meiko também, quer dizer, depois daqui é meio livre, assim, né? Mas aí sempre tem que considerar o tipo de argila, o tipo de esmalte que está usando e aí sim o tipo de queima. Mas ela vai se prestar tanto para alto quanto para baixo. Tá bom? Então só deixa eu fechar aqui um buraquinho. Ó, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou me certificando que todas as todos os contornos aqui estejam bem fechadinhos, porque eu não quero justamente que o meu esmalte vaze quando eu for aplicar agora depois de sequinho. O que eu vou fazer? Como esse aqui, usando com o aplicador, ele é um pouquinho mais grosso, ele vai demorar um pouquinho a mais para secar. E eu vou mostrando para vocês, enquanto está secando, né? Como eu vou usar os meus esmaltes. Né? Então, eu tenho aqui algumas cores, né? Eu já separei aqui. E algumas opções que a gente tem aqui também, aqui na Zeramix, justamente para a gente usar esses esmaltes para começar a fazer a corda seca. Se não tiver nenhum tipo de aplicador, nenhum tipo de biquinho, enfim, a gente pode aplicar com pincel. Né? Então, eu separei aqui um dos esmaltes, né, o esmalte amarelo. E aí eu coloquei um pouquinho de água, porque o ideal é que ele fique, usando como pincel, a gente vai trabalhar em gotas. Né? Tem muita gente que chama essa técnica da gotinha, ou técnica do gordinho, enfim. Do gordinho, por quê? Porque eu tenho um relevo, né? Ele fica gordinho, né? E de gota, por quê? Porque a gente vai aplicando com o pincel de gota em gota. Né? A gente não vai fazer uma pincelada. Eu não vou colocar a tinta e vou puxar com o pincel como eu faço nas outras técnicas. Eu vou aplicar o esmalte e vou colocando gota por gota e ele vai se misturando ali, vai criando uma camada de alto relevo. Né? E por isso, então, que se chama de gordinho também. Então, eu vou fazer aqui num desses que já está mais seco, eu vou começar a aplicar aqui com a gota. O que eu gosto de dizer? Que essa consistência aqui da tinta, né, do meu esmalte, ela tem que ficar aqui, ó. Eu vou puxar e ela já faz uma gota. Ó, vocês estão vendo que ela já faz uma gotinha. Então, ela não pode nem estar muito mole, que essa gota nem segure aqui no pincel, mas nem tão dura que a gota não caia. Né? Então, mais ou menos, é essa a consistência que eu vou ter aqui, que vocês vão ver que ela vai espalhar bem direitinho aqui.
Eu vou começar com aqueles primeiros que eu tinha feito, né? E eu vou começar a aplicar, ó, gota por gota. O que vai acontecer quando ela encostar nessa borda que eu fiz com a com o liner e mais a cera? Ele vai bloquear essa tinta, né? Vou passar a mão aqui. Então eu vou aplicando gota por gota. E aí vocês veem que tá ficando em alto relevo, né? De vez em quando cai uma gota e a gente torce para que ela caia dentro do desenho, né? E aí assim, caiu fora, Renata. Deixa secar, sabe? Eu sempre falo, qualquer coisa que a gente faça na cerâmica, na pintura de cerâmica, deixa secar e depois de seco a gente vai ver o que a gente vai fazer. Nesse caso, a gente vai conseguir consertar. Como quase tudo que a gente faz na cerâmica, a gente consegue consertar, né? A gente só não conserta depois que ela já está queimada. Antes a gente faz, dá para fazer qualquer coisa e se não der certo a gente pode consertar quase tudo. Então eu vou aplicando aqui para mostrar para vocês que eu estou aplicando com o pincel, né? Então, ó, tem uma gotinha, ela cai e eu simplesmente, eu nem encosto o pincel no meu prato. Eu trabalho com o pincel no líquido mesmo. Na verdade, assim, é muito gostosa de fazer essa técnica. E aqui eu não sei se vocês conseguem enxergar, eu posso levantar aqui o prato, mas ele tem um relevo aqui, ó. Ele tem um relevinho, né? Então, esse é o famoso gordinho, né? Aí aqui, ó, saiu um pouquinho fora, né? Porque caiu uma gota maior. Eu vou deixar secar o meu esmalte tranquilamente. E aí depois a gente vai ver o que a gente vai fazer depois de seco, tá? Então eu comecei aqui. Eu vou fazer um conjunto de corações coloridos, né? São vários. E aí depois a gente ainda vai trabalhar eles no fundo. Então agora eu vou usar o mesmo esmalte que eu usei aqui. Esse esmalte aqui amarelo é esse SC024, né? Que eu diluí um pouquinho aqui no copo e trabalhei ele com o pincel. Agora eu vou trabalhar, esse é o SC011, né? Um turquesa, e eu vou trabalhar ele com o biquinho aplicador. Então eu estou usando aqui um bico, é o 07, né? É como se fosse uma lapiseira, assim, tem 05, 07. O 07 a gente testou aqui e viu que realmente flui mais o esmalte por ele, né? Ele é mais fácil de trabalhar do que o 05. Então eu venho também, aí eu vou ver aqui, deixa eu dar uma aplicadinha aqui do lado, só para a gente ver como que ele está saindo. Tá bom. Então também eu venho e vou começar a fazer a aplicação dele aqui na peça, também criando um relevo. E é a mesma coisa do pincel, eu não vou nem tocar no prato. Eu trabalho no líquido mesmo, né? Então aqui, ó, eu vou preenchendo. Isso pelos, pelo, pelos comentários assim que a gente sempre tem, né, de quando faz esse tipo de técnica, assim, é uma coisa muito gostosa até de se ver, né? Além de fazer, ele é gostoso de ver fazendo, assim, porque vai preenchendo, é uma coisa legal de. E é rápido, né? Extremamente rápido. Então, ó, então